Hoje eu quero te dar dicas práticas para você perder a vergonha de pregar o evangelho. Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar demais, então aproveita, manda para os seus amigos no grupo da sua igreja, porque eu creio que nesse tempo aqui no Brasil, Deus está levantando uma geração de avivalistas e você não pode ficar de fora daquilo que Deus está fazendo nesse tempo. Muito prazer, eu sou o Lucas Teodoro, esse aqui é o meu canal, aproveita já para você se inscrever aqui, ativa o sino, deixa o seu like, toda quarta-feira, 10 horas da manhã tem um conteúdo aqui para você que eu creio que vai edificar muito a sua vida, em nome de Jesus. Sabe, na Bíblia, em Atos capítulo 12, nós vemos que Pedro, ele se levanta no meio de Jerusalém com uma grande ousadia para a pregação do evangelho. Nós vemos que aquele cenário, na verdade, é um cenário muito difícil. É um cenário onde existe perseguição. Imagina só, Jesus havia sido crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, mas o cenário de Jerusalém era um cenário ameaçador, era um cenário de perseguição. Não era um cenário muito fácil para se pregar o evangelho. Agora imagina isso, de repente, no meio daquele cenário, Pedro, os discípulos se levantam com uma voz de ousadia e de repente Pedro ele começa a dizer: "Ei vocês, varões judeus, seja isso notório para vocês, esses homens que vocês estão vendo, eles não estão embriagados, mas pelo contrário, eles estão cheios do Espírito Santo. O que vocês estão vendo agora é aquilo que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os velhos sonharão." Aí imagina isso, no meio daquele cenário de perseguição, num cenário que era difícil, Pedro se levanta com ousadia e começa a pregar o evangelho, e aquele dia foi um avivamento tão grande que em apenas um dia, quase 3.000 almas foram ganhas para Jesus e acrescentadas à igreja. Imagina o que aconteceu. Que chave que destravou na mente de Pedro? Porque a verdade é que pouco tempo antes ele estava negando Jesus 3 vezes. O mesmo Pedro que fugiu, que se acovardou, que negou Jesus 3 vezes, agora estava com uma voz de ousadia em Jerusalém, pregando o evangelho e ganhando 3.000 almas. Foram 1.000 almas para cada negação do passado. Sabe qual que é a verdade? Ele teve um encontro com o Espírito Santo. E é impossível ter um encontro com o Espírito Santo e permanecer do mesmo jeito, cara. É impossível ter um encontro com o Espírito Santo e automaticamente isso não gerar em você um modo poucas ideias. Sabe o que acontece? Pedro, em Atos capítulo 2, ele está obedecendo. Tudo começa por aqui. Então, se você está anotando, anota isso. Obediência, cara. Ele obedece aquilo que Jesus mandou em Atos capítulo 1. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, em Atos capítulo 2, ele está obedecendo Atos capítulo 1. E no meio da obediência, o que acontece? Ele é cheio do Espírito Santo. E sabe qual que é um resultado imediato de pessoas que são batizadas com o Espírito Santo? Elas se tornam pregadoras do evangelho. Cara, é impossível ser cheio do Espírito Santo e não ser apaixonado por almas. É impossível ser cheio do Espírito Santo e continuar vivendo uma vida como se nada tivesse acontecido. O resultado imediato que nós vemos em Atos capítulo 2 é que eles se expõem em Jerusalém para pregar o evangelho. Eles se expõem ao perigo para pregar o evangelho. No cenário da perseguição, eles pregam o evangelho. E sabe qual que é a verdade? Todos eles terminam a vida como mártires. Eles morrem pela causa do evangelho. Esse é o resultado imediato a uma visitação do Espírito Santo. Então entende uma coisa, talvez você está aqui assistindo esse vídeo e você está dizendo: "Lucas, meu coração está queimando por isso, mas eu não sei como fazer. Meu coração, Lucas, está queimando por isso, mas eu não sei como começar." Eu vou te dizer, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Pai te encontrará em secreto. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai te preencher em um nível tão intenso que a partir de agora você vai transbordar da presença dele. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver cumprimentos de palavras de Deus. Porque o Senhor, ele disse: "Busquem e acharão. Peçam
e será dado a vocês. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Então deixa eu te dizer uma coisa, cara, não queira viver uma vida vazia, onde você vai ser guiado simplesmente pela força do seu próprio braço. Não queira, cara, pelo amor de Deus, viver uma vida vazia, onde você vai fazer do seu jeito, do jeito que você acha que é o certo, e uau, é o quanto eu falo bem, é o quanto eu dou conta. Não, 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 não. É tempo de ser totalmente dependente dele. Sabe o que vai acontecer? Não vai ser você falando, vai ser ele falando através de você. Não serão as suas mãos, serão as mãos dele através de você. Jesus, ele está te chamando para um nível de entrega profundo. E sabe o que vai acontecer? A partir do momento que agora o Espírito Santo te enche, isso gera em você algo chamado senso de urgência. Lucas, o que é o senso de urgência? Eu vou te dizer, o senso de urgência é aquele sentimento de eu não posso ficar calado. Eu vou te dar um exemplo. Imagina alguém que você ama muito. Começa a pensar agora em alguém que você ama muito. Talvez seja o seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Alguém que você ama. Imagina agora que essa pessoa está entre a vida e a morte em um hospital. E ninguém tá atendendo aquela pessoa tá morrendo do seu lado, aí talvez você vai lá no atendente, o atendente tá lá mexendo no computador, nem dá atenção pra você, e aquela pessoa que você ama muito tá morrendo. O que você vai fazer? Você não vai pensar duas vezes, cara. Você vai fazer um escândalo, mas você vai fazer aquela pessoa ser atendida. Você vai virar tudo de ponta cabeça, mas você vai fazer aquela pessoa ser atendida. Por quê? Senso de urgência. Você tem um senso de urgência por salvar aquela vida. É isso que o Espírito Santo gera em nós. A partir do momento que agora ele te preenche, ele gera em você um senso de urgência pela pregação do Evangelho. Então é isso que vai acontecer aqui agora. Sabe, você não vai conseguir ficar calado enquanto tem pessoas morrendo indo para o inferno. Você não vai conseguir ficar calado enquanto tem pessoas morrendo sem conhecer Jesus. Sabe o que vai acontecer em nome de Jesus? Cara, você vai falar dele para todo mundo que você vê na sua frente. Seja no Uber, você vai falar de Jesus. Seja no trabalho, você vai falar de Jesus. Na escola, na universidade, em todos os lugares onde Deus te colocar. Sabe o que nós não podemos perder? Nós não podemos perder aquele brilho do início. Eu lembro de quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era um adolescente de 14 anos. Sabe, naquela época não tinha nada disso que nós estamos vivendo hoje. Hoje Deus tem feito aí grandes milagres. Nosso ministério aí pelo Brasil, nas escolas, nas universidades, através do Aviva. Só que quando começou não tinha nada disso. Eu lembro, sabe, era só eu num quarto apaixonado por Jesus, cara. E como aquele tempo era precioso. Sabe, eu lembro que eu cheguei na minha escola tão apaixonado por Jesus, que lá no meio do pátio eu comecei a gritar e falar dele para todo mundo. Sabe qual que era a verdade? Quem me conheceu naquela época sabe, eu era um adolescente tímido. Eu era muito tímido e eu tinha vergonha das pessoas, mas de repente quando eu tive um encontro com Jesus, cara, ele mudou completamente a minha história e foi impossível permanecer calado. Eu tinha que falar dele para as pessoas, simplesmente isso. Cheguei no pátio da minha escola, comecei a pregar o evangelho e eu lembro que na época eu virei até motivo de piada ali no meio dos meus amigos. Eles olhavam e falavam, Lucas, como assim, cara? O que você tá fazendo? Você tá passando vergonha. E eu lembro que a minha resposta era a mesma, eu não posso ficar calado, porque ele me preencheu e agora não dá mais para continuar vivendo uma vida normal. É isso que o evangelho gera em nós. Um senso de urgência. Não dá mais para ficar calado. Então eu creio que aqui através desse vídeo o Espírito Santo te visita agora onde você está. Eu não sei onde você está agora assistindo esse vídeo, mas eu oro em nome de Jesus por uma visitação do Espírito Santo nesses próximos segundos, em nome de Jesus, que o Senhor ele te visite agora com um senso de urgência pela pregação do Evangelho, em nome de Jesus, você vai ativar em você um modo poucas ideias, em nome de Jesus, é tempo de parar, de tentar ser normal demais, em nome de Jesus, meu Deus, visita agora essa pessoa onde ela está. Meu Pai, nos mostre a sua dor pelos perdidos. Meu Deus, nos mostre aquilo que o Senhor sente
por aqueles que não te conhecem, por aqueles que estão perdidos. Meu Deus, nós não nos conformamos com o raso. Meu Pai, nós queremos alcançar almas para o Senhor. Então, em nome de Jesus, que essa pessoa que está aqui agora assistindo esse vídeo seja alcançada pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, obrigado pelo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor fará nesses próximos tempos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando os discípulos são cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 2, as pessoas olham para eles e acham que eles estão bêbados. Mas sabe qual que é a verdade? Isso nos ensina uma lição muito preciosa. É impossível ser cheio do Espírito Santo e continuar vivendo uma vida normal. A galera vai mesmo olhar para você e ver algo de diferente na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, é tempo de parar de tentar ser normal demais. É tempo de parar de tentar fazer tudo de uma forma que encaixa na sua naturalidade da zona de conforto. É tempo de abraçar aquilo que o Senhor te entregou. E se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários, me fala aqui também de qual cidade você é. Esse canal ele tá começando, então eu quero entender também de onde vocês estão vindo. Lembra de se inscrever aqui. Ativa as notificações, toda quarta-feira, 10 horas da manhã, tem um vídeo novo saindo aqui para vocês. Então já deixa aqui o seu like, a sua curtida também, ajuda a gente a começar esse canal. Tem outros vídeos aqui, vai lá e assiste também. E nos vemos quarta-feira que vem. Bora!